Leitura diária, Mateus, capítulo 21, versículos de 12 a 22. A lição, as exortações continuam. Versículos 12 e 13. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. O motivo da expulsão não era o que faziam, mas como faziam. A presença dos cambistas e vendedores de pombas serviam para facilitar a vida dos milhares e milhares que se dirigiam ao templo. As ofertas em moeda corrente não poderiam entrar no tesouro do templo, traziam a efígie de César, idolatria e origem imunda. Os cambistas trocavam por moeda do templo própria para ser dedicada. O problema era para obter essa permissão dos sacerdotes. Havia corrupção e cobravam dos adoradores taxas e câmbios muito superior às praticadas em outras praças. O mesmo se dá com a venda das pombas com valores inflacionados. Por isso, são ladrões e necessária a purificação do templo. Versículo 14 e 15. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. O templo só poderia ser frequentado por sacerdotes, mas as áreas do templo que o cercava era de acessos variados. Parte dos israelitas somente para homens acima de 12 anos, parte das mulheres e depois parte dos gentios. É neste espaço que Jesus cura e os meninos louvam, Hosana ao filho de Davi. Das maravilhas, os sacerdotes, testemunhas importantes, nada poderiam falar. Jesus mostra seu poder. Mas o que dizem as crianças, creem eles não ser Jesus digno de receber. Versículo 16 e 17. E perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus recebe louvor e os lembra do Salmo 8, versículo 2. Versículos 18 a 20. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Não há ato de Jesus, mesmo os não registrados pelos evangelhos, que não tenha um objetivo. Uma figueira que tem folhas e não tem frutos. É abril, seria natural que essa figueira nem folhas tivesse. Normalmente, somente em junho e setembro saem-lhes as folhas e os frutos. Tem folhas, tem frutos, os figos, mas esta não tinha frutos, dava uma imagem falsa, e nesse caso é uma árvore doente. Em breve vai secar. É fato conhecido entre os cultivadores. Mateus diz que secou-se imediatamente, mas Marcos, o primeiro evangelho escrito, diz que na manhã seguinte apareceu seca por maldição de Jesus. Os discípulos ficaram admirados. Versículo 21 e 22. Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Uma explicação da figueira bela, mas estéril. Um belo templo, mas não é casa de oração. Uma grande festa da fé, mas vazia ou esvaziada. Cheia de folhas, mas sem frutos. Uma fé que não alcança ou não reconhece Deus, ou não é dirigida a Ele. O que Jesus nos ensina é que a fé verdadeira é dirigida a Deus, quem faz, por oração, quem deseja receber ou seja feito. Receberemos ou será feito até o impossível, se crermos. Queremos mesmo? Os sacerdotes indignaram-se. Cremos mesmo? Que não seja então apenas folhas, mas frutos também, de uma feliz árvore em estação própria, cuja folha não cai. Amém.